dia para vocês, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda ao quadro suaindustria.tech, né? Então já pega o café que hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e aqui a gente vai discutir as principais dicas e tirar suas principais dúvidas relacionadas a implantar, trocar e escolher um sistema, né, para sua indústria. Eu sou Ana Calci e o tema de hoje é como funciona a implantação de um sistema. Para a gente conversar sobre esse assunto, eu vou chamar o sócio aqui da UNC, que é o Jean, para a gente ter uma conversa sobre como funciona esse processo, o que é implantação e o quanto isso é relevante, né, na hora de você definir a contratação de um software ou qual que é o impacto que isso traz para a sua empresa. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo jóia. Eu estava conversando aqui, né, sobre o tema de hoje, que é como que funciona a implantação de um sistema, né? E é sobre isso que a gente vai estar falando. Só que primeiro, para a gente poder alinhar, para poder entender esse contexto, que às vezes algumas pessoas não entendem muito bem como funciona, o que que significa implantar um sistema exatamente? Tá. Bom, primeiramente, bom dia a todos. O que significa implantar o sistema? Implantar é a gente não só fazer a instalação do software, né? Então, ao invés de... O que a gente vai fazer nesse processo? A gente vai levantar com o cliente qual que é o processo que ele utiliza dentro da empresa dele, certo? Quais são os caminhos que a informação passa, né? Se ele tem um departamento de vendas, se ele tem um departamento de compras, quem que é o responsável por esse departamento, se ele tem algum tipo de aprovação ou não, como que ele produz. Então, a gente vai primeiro entender com o cliente como que é a forma que ele trabalha e a gente vai, além de treinar ele a utilizar o sistema, o que eu considero mais importante no processo de implantação é a configuração do sistema. Então, hoje, um cliente nosso pode pegar o sistema e simplesmente utilizar. É possível fazer isso. Só que pode ser que ele não esteja utilizando da forma mais correta, da forma mais rápida para ele, ou seja, da forma mais fácil para ele usar. Então, o processo de implantação é identificar qual que é o processo mais simples para aquele cliente e configurar o sistema para ele. Além disso, fazer o primeiro treinamento, tá? Eu digo que o processo de implantação é levantar porque é o primeiro contato, é aquela primeira conversa que a gente vai ter dentro do cliente. Então, é muito importante esse processo. Tá. E até tem uma dúvida, né, que eu acho que às vezes acontece com algumas pessoas, né? As pessoas confundem, né? Você já viu isso acontecendo? O que significa implantar um sistema? Sim, eu acho que confundem com dois principais pontos que geralmente acontecem dentro quando você vai começar a usar um software. O primeiro ponto é a instalação, né? A gente hoje tem a possibilidade de usar o sistema em nuvem e a possibilidade de usar o sistema localmente. Em ambos os casos, a máquina de quem vai utilizar o software tem que receber uma instalação, né? Então, eu sempre faço uma analogia mais próxima aí do Spotify, por exemplo. Você pode ter o Spotify instalado no seu computador, mas os dados desse aplicativo vão estar localizados todos na nuvem. Então, ele precisa passar por uma instalação antes para depois você conseguir utilizar. Mesmo que simples, né? Até o próprio usuário consegue fazer essa instalação. Essa é uma confusão muito comum, né? Confundir a implantação com a instalação. E a segunda com o treinamento mesmo. Hum, Apesar da implantação ela ter também o treinamento, eu sempre falo que ela não é só para isso, né? O principal objetivo, na verdade, é que o consultor auxilie a pessoa na melhor forma como utilizar, né? E aí, às vezes, isso muda durante o processo de implantação. E o treinamento, eu sempre digo que ele é contínuo, né? Porque se você entrar em contato com o suporte, basicamente, para perguntar sobre o módulo que você não usa, você vai receber um pequeno treinamento, né? Eu acho que a entendi. implantação, assim, no que ela se resume, no que ela se define, é isso, né? Configurar o software e auxiliar o cliente no uso da forma mais fácil da ferramenta mesmo. Entendi. E todo sistema precisa passar por esse processo de implantação? Todas as ferramentas da Unicode a gente preza por isso, tá? A gente preza por isso por uma melhor usabilidade mesmo. Então, assim,
os clientes do empresarial, que é o nosso sistema genérico, principalmente, porque o sistema tem uma variação maior de configuração, né? Os clientes do Split e do Tecton, ele já vem um pouco mais configurado para aquele segmento, então na maioria das vezes a gente já manda os itens cadastrados, enfim. Ele passa por uma implantação menor, né? Que a gente já conhece e corta alguns caminhos ali. Agora, para o empresarial, a implantação é um pouquinho maior, porque às vezes é um segmento que a gente nunca atuou, ou às vezes é um segmento mais complexo, enfim. Então, o empresarial é mais necessário essa implantação, né? Não que não seja necessário no Split e no Tecton, né? Eu acho que é mais fácil de usar sem implantação, mas a gente não recomenda também, né? Porque se a gente fizer esse processo dentro do Split e do Tecton, o cliente vai ter um uso muito melhor da ferramenta. E tem sistemas que eu vejo, né, concorrentes nossos, que não fazem implantação, né? Você pode simplesmente pagar ele e já começar a utilizar, principalmente o sistema sob serviço, sistema online, né, que você paga a mensalidade. Isso, às vezes, causa uma certa dificuldade no cliente, né? Então, assim, eu sempre aconselho ter sim implantação, que eu acho que ajuda muito ali no dia a dia da empresa, né, na utilização da ferramenta. Entendi. E qual que é o maior benefício que esse processo de implantação gera, né? Considerando que tem empresas que não têm implantação e empresas que têm implantação. Eu acho que são dois principais pontos, né? Posteriormente, o uso da ferramenta fica mais fácil, porque você vai ter um overview, né? A gente vai ter um mapeamento de processo, então a pessoa já vai saber qual caminho ela vai tomar dentro do software. Eu sempre brinco eu sempre falo que o treinamento não necessariamente é a parte mais importante, porque como a pessoa está vendo tudo aquilo, tudo é muito novo, geralmente a pessoa não vai gravar onde é cada tela, enfim, qual que é o caminho, sistematicamente falando, que ela vai ter onde clicar, qual informação digitar, né? Mas se ela souber o processo que vai acontecer dentro do software, por exemplo, para a gente dar entrada numa nota, a gente tem que cadastrar um item, a gente vai ter que colocar o pedido de compra, se for o caso, aí depois finalizar esse pedido de compra. Se ela tem esse processo definido dentro do sistema, o uso do software no dia a dia depois fica muito mais fácil, porque ela já sabe o que ela tem que fazer. Ela pode não lembrar o botão que ela tem que apertar, mas aí a ferramenta ajuda também, né? O nosso software é bem padronizado nos layouts que ele tem, né? E aí a pessoa pode só ligar no suporte para tirar uma dúvida pontual, né? Por exemplo, onde que eu finalizo uma ordem de produção? Mas se ela ligar no suporte para saber o que é uma ordem de produção, aí o processo dela fica mais difícil, entendeu? Então, eu acho que o maior benefício da implantação é isso. É dar esse primeiro overview para o cliente, para ele já ter uma consciência do que vai ter que ser feito dentro do software, né? Sempre lembrando que o sistema é uma ferramenta, né? Então, basicamente, a gente está ensinando a martelar, está vendendo o sistema e ensinando como martelar. A forma mais fácil, vamos dizer assim, né? Porque a gente já sabe como ele trabalha, né? Mas eu acho que outros maiores benefícios é até a própria revisão do processo que acontece dentro do cliente. Às vezes, quando a gente está conversando sobre como fazer no sistema, a pessoa já não tinha um processo definido e aí define aquele processo que já tem um ganho, né, de, de tempo dentro do processo como todo da empresa. E às vezes ela identifica alguns processos errados, né? Que quando eu falo errado, eu sempre costumo frisar, não tem certo ou errado na forma como você administra sua empresa. Tem o certo ou errado na forma como você administra para que você chegue onde você quer, né? Então, às vezes, alguns objetivos não estavam sendo alcançados por conta da falta de um processo. E aí o sistema meio que força isso, né? Porque dificilmente você vai conseguir usar um sistema se você não tiver um processo. Então, o processo de implantação acaba sendo aí uma pequena consultoria também, né? Entendi. Bacana. E por onde que começa esse processo de implantação, né? Tipo, como que funciona isso? Contratei o sistema, e agora? Né? Como que funciona esse processo? Por onde que começa? A forma ideal é a seguinte, a gente conversar com os principais gestores, né? Quando eu falo principais gestores, não significa que precisa ser uma empresa muito grande, né? Eu dou exemplo assim, vamos supor que você tem a sua empresa, você é dona da sua empresa, e aí você tem uma pessoa ali que é responsável pela produção, você tem uma outra pessoa que é responsável por vendas, né?
Então, essa pessoa, eu acho que com essas pessoas, geralmente é montado o primeiro processo, né? Qual informação de uma equipe é necessária para que a outra equipe tenha um trabalho bacana dentro da empresa. Então, ou seja, o primeiro passo é levantar a informação, né? É desenhar com o cliente o que ele espera do sistema, né? Vamos supor que você tem uma produção e você espera ter uma rastreabilidade dos seus itens. Então, o primeiro ponto é entender como que você produz, como que você quer essa rastreabilidade. Até no próprio sistema específico, a gente tem uma variação muito grande, porque cada empresa tem a sua forma de trabalho, né? Então, no caso do Stretch, por exemplo, tem empresas que querem emitir uma etiqueta por bobina, tem empresas que querem emitir uma etiqueta por pallet, tem empresas que não querem emitir etiqueta. Então, esse levantamento inicial é necessário, né? Para que o processo comece, né? Então a gente parte daí. O segundo ponto é iniciar fazendo os pequenos treinamentos, né? Então a gente vai pegar a pessoa que é responsável pela engenharia de produto, que é a pessoa, por exemplo, que monta as configurações dos produtos, né? No caso da telha, por exemplo, a pessoa que entende a formulação daquele processo, e a gente vai fazer o cadastramento dos itens. Aí depois a gente vai para a parte de vendas, né, a parte comercial, para a gente poder desenhar esse processo também. É muito importante entender se o cliente tem alguma certa configuração de permissão. Então, por exemplo, às vezes o cliente tem um desconto máximo. Aí a gente já configura isso na implantação para que o vendedor dele não dê qualquer desconto. Então, esses pormenores que no dia a dia faz a diferença. Então, é dessa forma que a gente vai caminhando, né? Então, geralmente, a gente vai colocar ali num processo comum, tá? Isso muda de cliente para cliente, varia bastante, mas num processo comum a gente vai pôr ali os cadastramentos básicos, né? Então, cadastramento de item, de cliente, parametrização de venda, para que o cliente consiga vender, gerar uma ordem de produção para ele mandar para a produção dele e fazer o faturamento. Esse seria o primeiro passo. O segundo passo seria já colocar os controles de estoque, colocar os controles de produção mesmo, o cliente fechar e requisitar as ordens de produção dentro da ferramenta, né? E eu acho que o último passo é apurar essas informações, né? Então é como que ele vai apurar isso, como que ele tira um DRE, como que ele coloca um custo. Então isso vai depender muito de cada projeto, de cada cliente. Entendi. Vai variar muito dependendo das informações que o cliente quer extrair da ferramenta, né? Exatamente, da necessidade que ele tem, né? Sim, entendi. E quanto tempo demora, né? Ou você tem algum case, né, para você implantar um sistema, né? Tá. Tem N fatores aí que influenciam no tempo. Eu acho que o que mais influencia no tempo é o que o cliente já tem de controle. Então vamos pensar que a gente vai implantar numa indústria que já tem controle de estoque, que já tem um controle de produção, que já tem um controle de vendas, ou seja, ele já tem tudo aquilo sistematizado. Quando eu falo sistematizado, ele não precisa necessariamente ter um sistema, tá? Ele só tem um processo. Ele pode usar Excel, por exemplo. Mas se ele já tem esse processo definido, aí flui muito mais rápido, porque a novidade para ele é só a ferramenta. Então ele vai pegar algo que ele já faz e vai automatizar. Então esse é um tipo de cliente que eu falo que a gente atende, é o cliente que a gente vende tempo, né? Que ele vai ter já o processo definido, certo? E a gente só está vendendo para ele uma ferramenta que vai otimizar o tempo dele. Então ele vai conseguir fazer mais do que ele já está fazendo, certo? Esse é o primeiro case. Esse cliente a gente consegue implantar muito rápido. A gente tem cases aí de implantar em 2 meses o sistema todo, tá? O sistema básico, que é os operacionais, né? Fazer venda, geral, fazer as baixas de estoque, enfim, o sistema mais básico, a gente consegue implantar em 1 mês, com certeza. Aí, quando eu falo rotinas mais complexas, são análises de custo, que aí se o cliente fizer algum processo errado ou esquecer de lançar alguma informação, esse valor vai sendo levado errado para os próximos processos, né? Então, se eu cadastrei uma engenharia errada, montei custo errado. Se eu vendi com aquele custo errado. E a coisa vai acontecendo tudo em cima daquele primeiro erro, né? Então, o segundo passo da implantação é exatamente esse. É a gente analisar esse ponto. Aí isso demora um pouquinho mais, né? Aí vai depender de cada cliente. Então, assim,
Normalmente, o cliente de stretch e o cliente de telha, a gente vai demorar aí de 2 a 3 meses para poder implantar. Quando ele faz esse segmento, né? Que a gente tem bastante cliente também que trabalha com telha, por exemplo, mas vende outro tipo de produto. Então, às vezes, a gente até teve alguns questionamentos esses dias, falou, olha, a gente não implantou nos 2, 3 meses que você comentou, mas a empresa produz muito mais, né? A telha é 10% do que ele faz. Então, aí, esses outros processos têm que ser mapeados, tem que ser... Às vezes, isso não está muito se adequado ao software, a gente adequa o sistema também. Então, vai depender muito do projeto. Tem projeto que a gente demorou 1 ano para implantar, que é uma empresa que não tinha processo, foi ali engatinhando. Então, a gente acabou ensinando o processo. Quando eu digo ensinar, não é porque a gente sabe mais. A gente foi ali aprendendo junto com o cliente mesmo e fazendo o processo acontecer, tá? Então, esse segundo caso demora um pouquinho mais, né? Então, quando o cliente não tem o controle e passa a controlar, quando ele adquire a ferramenta, ele tem que aprender duas coisas ao mesmo tempo, né? Ele tem que aprender a fazer o processo dele e a usar a ferramenta, né? Uma coisa que eu sempre digo é, se tratando de estoque, por exemplo, tem muito cliente que só controla o estoque. Aí, quando ele contrata a ferramenta, ele quer controlar lote. Isso pode ser feito? Pode, claro. Mas aí ele associa a dificuldade do controle do lote com a dificuldade da ferramenta. Entendeu? Como ele nunca controlou o lote, aí qualquer movimento que ele vai ter que fazer dentro do sistema, por exemplo, ele vai ter que fazer uma requisição com uma ordem de produção, ele vai ter que informar para o sistema qual é o lote que está requisitando. Então, acaba burocratizando um processo que antes o processo não era burocratizado para aquele cliente. Então, ele E associa aí esse aquela... processo tem que acontecer fisicamente, né? Se ele não souber que Exatamente. lote colocar dentro da Exatamente. ferramenta, não vai colocar qualquer um, não vai resolver o problema dele, né? Exatamente. Recentemente a gente teve um problema num cliente, assim, a gente resolveu voltando para trás do controle de lote. Ele não tinha controle de lote, a gente decidiu implantar colocando já esse controle, e aí no meio do processo ele viu que tinha lá um momento dentro da produção dele que ele não conseguiria distinguir qual lote era qual, entendeu? Então a gente teve que voltar esse processo para trás. Então não é por conta da ferramenta que não é possível controlar o lote, mas sim por conta do processo dele, que não tinha uma rastreabilidade naquele ponto. Então por isso que eu falo que depende muito de cada projeto aí, para o tempo, né, que ele vai ser implantado. É, até porque quando a gente pensa assim, ah, vamos controlar o estoque, né? Controlar o estoque no sistema não significa controlar o seu estoque físico, né? Querendo ou Exatamente. não, você vai ter que ter pessoas, né? Vai ter que ter funcionários, vai ter que ter um processo para que você consiga realmente controlar o estoque, né? Então, Exatamente. aí O sistema auxilia e vai diminuir a quantidade de pessoas que você precisa lá dentro da empresa para fazer aquilo, vai diminuir, o com tempo, certeza né? vai diminuir o tempo e a quantidade de erros que vai sair daquele tipo de controle que você vai fazer, né? Mas ele não vai conseguir lançar os movimentos de acordo com o que está saindo no físico, né? Então, eu acho que o estoque é a grande questão aí quando a gente vai falar de divergência, né? Às vezes o pessoal liga no suporte e fala assim, olha, tem 5 aqui no sistema, mas aqui no físico tem 6. O que aconteceu? Aí a gente vai ver a movimentação de estoque, porque o sistema tem toda uma rastreabilidade. Os movimentos que foram lançados no sistema era para ter exatamente aqueles 5 que tem, né? Então não tem como a gente saber o porquê que tem uma quantidade diferente do que está no físico, né? Infelizmente ainda a gente não conseguiu ter essa tecnologia aí. Em breve, quando a gente conseguir fazer, vai facilitar muito a implantação. Porque às vezes, porque o estoque, por exemplo, ele pode tem N possibilidades, né? Pode ter alguma perda, né? Pode ter Exato. alguma perda que não foi lançada, pode ter um lançamento que foi feito errado, né? Pode ter, por exemplo, se você vende unidade de alguma coisa que tem no estoque, né? Pode ser que algum funcionário tenha colocado mais naquela embalagem do que era preciso e aí sumiu do seu estoque. Mas aí lá no sistema a gente só tem um pedido por exemplo, um pedido com uma quantidade de 10, né? 10 unidades de um item, e quando o funcionário vai embalar, ele coloca 11. Ali já começou a Exato. sumir o estoque, né? Ou ele E colocou aí, 9. e aí esse processo aí da implantação, é isso que a gente tenta levantar na implantação, né?
Se a gente identifica que o cliente tem esse tipo de problema que você falou, por exemplo, a gente tem um módulo no sistema que é o de separação. Então, se a gente colocar esse módulo de separação para quem tem esse problema, eu resolvi mais um problema para o cliente, porque ele vai parar de ter problema na separação. Se eu coloco o módulo de separação para quem não tem problema de separação, vai atrapalhar ele, entendeu? Porque ele vai Porque ter vai mais um colocar processo mais. para fazer e ele não precisava daquilo porque ele não tinha problema de separação, entendeu? Então, você tocou um ponto exatamente que é levantado no momento da implantação, entendeu? Outra coisa que acontece muito, quando a gente vai fazer a implantação em algum cliente, às vezes ele quer conhecer como que o sistema é utilizado em outra empresa, né? Eu acho que isso é bacana porque dá uma segurança para o cliente, só que em contrapartida, é, eu, eu sinceramente não vejo como algo que ele possa medir muito. Porque às vezes a empresa não tem a mesma dor que a dele, né? Então eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu quero controlar custo. Se eu for uma empresa que não controla custo, não necessariamente o sistema não serve para mim. Só significa que ele não tem aquela dor. Você entendeu? Então, a implantação serve exatamente para isso, para levantar as principais dores e problemas do cliente e implantar aquilo que ele precisa primeiro, né? Porque a gente sabe que uma empresa é um organismo vivo, vai mudar essa problemática. Por isso que eu falo que o sistema nunca para, né? É um casamento aí com o empresário, porque ele sempre vai ter uma necessidade diferente, né? A gente que tem empresa sabe, quando a gente resolve um problema, a gente passa a enxergar um outro. Isso não é ruim, isso é muito bom. Significa que a gente está crescendo e resolvendo cada vez mais problemas dentro da empresa, né? Eu acho que o sistema tem que se adequar a isso, né? Cada vez mais ele vai ter uma necessidade diferente, que acho que é o que o sistema pode ajudar, né? Entendi. E quando você falou para mim que teve, por exemplo, um cliente que demorou um ano para implantar, tem cliente que demora um mês, clientes que demoram 4 meses, isso impede, por exemplo, ele vai ficar todo esse tempo sem controle nenhum? Ou como que funciona isso? Tipo assim, eu não Não, vou conseguir usar a ferramenta. quando eu falo que demorou um ano, seria um ano para atingir o objetivo inicial que ele tinha com a compra da ferramenta. É importante dizer que essa expectativa também é alinhada, né, na venda, né? Então, por exemplo, se ele tem uma expectativa além do que a ferramenta vai entregar, a gente já alinha isso antes, né? Por exemplo, a gente está agora fazendo uma negociação com o cliente, que ele precisa de um controle além do que a plataforma tem. Só que a gente achou que é um controle bacana, que é interessante ter na plataforma. Então, no processo de negociação, a gente colocou esse desenvolvimento dentro do sistema, né? Então, eu fiz um projeto para desenvolver isso para esse cliente, certo? Ele já vai começar a utilizar o sistema naquilo que o sistema já tem para entregar para ele, que já é além do que ele tem lá, né? Então, por exemplo, ele já vai começar a ter mais controle do que ele tem, só que eu vou considerar esse processo de implantação finalizado quando a gente terminar esse projeto, entendeu? Que era a expectativa principal dele, né? Depois a gente tem um pós-venda para entrar sempre em contato, perguntando se esse cliente precisa de algo mais, mas eu acho que a implantação é a primeira expectativa do cliente, né? Se eu compro um videogame, minha expectativa é jogar, né? Depois você pode comprar outros jogos, mas a sua primeira expectativa é jogar, entendeu? Então, a implantação é garantir que o cliente jogue aquilo que ele queria, entendeu? É você entregar o sistema na totalidade e que foi levantada no momento da venda, né? Entendi. Então, por isso que demorou esse um ano que eu comentei em casos específicos, né? Mas a maioria do segmento que a gente atende como base, né, que é o stretch e a bobina, isso acontece de forma mais rápida e às vezes eu até falo que o cliente tem até uma certa comodidade, sabe? Por exemplo, às vezes ele tem uma expectativa grande e quando ele consegue suprir bastante coisa para o sistema, às vezes é até a gente que tem que dar uma cutucadinha, falar, olha, tem mais coisa para você usar, entendeu? Eu vejo Tem assim mais que tem. controle que você pode ter, né? Exatamente. A gente tem A- mais funções que o sistema pode oferecer e às vezes por ele já ter ganho tempo, ter resolvido a maior parte daquele problema que ele tinha, às vezes estagna um pouquinho, né? Então a gente tem que ficar ali sempre Até porque lembrando que dá demanda para... não só o tempo, né, de treinar, de conhecer a ferramenta, mas de alinhar lá dentro, né? Que é que nem aquele Exato, caso do estoque, né? Querendo ou não, você vai exato. ter que ter pessoas mudando a sua rotina de trabalho para que agora ele tenha aquele controle, né? Isso também demanda da pessoa, do gestor, né? Demanda da pessoa que está organizando tudo isso, né? Exatamente. Então, um benefício maior em cima disso que você falou também a gente está ali para dividir esse peso com o empresário, entendeu?
Então, essa dificuldade que ele tenha, o nosso objetivo ali na implantação é dividir com ele essa responsabilidade, entendeu? A gente não pode assumir, né, porque muitos processos vão depender diretamente dele e das pessoas que vão utilizar, mas o objetivo nosso é estar ali para sempre estar auxiliando esse momento de transição, né? Porque qualquer mudança tem resistência, né? Até que inconscientemente você tem uma resistência a mudar. Sim, entendi. Tem mais algum ponto que você gostaria de falar sobre essa questão da implantação? Eu acho que isso é um ponto que começa na venda e é algo que o empresário tem que ter bastante atenção, sabe? Se a pessoa está vendendo uma solução pronta, isso não existe. Então, a gente está aqui vendendo, pregando a ideia de vender um sistema específico, um sistema mais voltado para aquele segmento, mas é muito importante dizer que não é algo pronto, algo que vai encaixar ali, você já vai sair usando, você não vai ter problema. Que eu vejo muita gente vendendo isso, e às vezes quando eu estou concorrendo com algum tipo de ferramenta, a pessoa fala, mas a pessoa falou que ela implanta em uma semana, e não implanta, entendeu? Pode implantar da forma que aquela pessoa está pregando, mas não vai ter todos os benefícios que aquele cliente vai ter, né? Porque mesmo que você conheça como um todo a ferramenta, como um todo o seu processo, tem a transição, né? Tem a forma diferente de usar, enfim, tem o fato de você educar os seus colaboradores. Então, acho que a dica que eu queria deixar para o empresário é assim, ó, sinta isso da pessoa que está vendendo o sistema para você, né? Questione os pontos, questione como é a implantação, porque eu sempre falo que a implantação já começa na venda. Se a gente faz um levantamento bem feito, explica para o cliente tudo que de fato a ferramenta tem e o que não tem, que é muito importante, o cliente saber o que não tem, né? Na hora de vender, é difícil o vendedor fazer isso, né? Falar o que o produto ele não tem, mas é importante o cliente saber. Então, eu acho que a dica que eu quero dar para quem está contratando o sistema é fazer isso, é sentir isso no momento da venda, é perguntar sobre a implantação, porque se for tudo muito rápido, tudo meio mágico, desconfie, porque é bem difícil ter algo mágico, né, que vai resolver os problemas aí. É que Só nem de a você pílula do comprar. emagrecimento, né? Ela não vai resolver o seu problema, né? Se resolver Não, agora, não vai resolver no longo prazo, né? Porque exatamente. querendo ou não, né? Quando a gente fala de informações, a gente tem que ter uma segurança de que todos os processos eles funcionam, você não vai perder informação nesse caminho, não vai ter nada errado. E isso também é parte da ferramenta e parte de quem está imputando todas essas informações do sistema, né? E aí, se você não tem um processo bem definido, pode ser que você coloque informações hoje erradas ou que você deixe de colocar informações e o sistema ele é uma ferramenta que te deixa olhar no retrovisor, né? Então, se você não colocou alguma coisa, né, lá atrás, não tem como você saber, né? Não tem como você levantar essa informação, né? Sem refazer Exatamente. todo um processo, né? E o processo de implantação serve exatamente para isso, para que a hora que a gente chegue no momento de fazer as consultas, aí eu não tenho que falar assim para o empresário, mas você tinha que ter me dito isso antes, porque você não lançou a informação lá no começo. Então, Ah, você não me falou que. ele pode pegar o sistema e usar, entendeu? Ele vai pegar e vai usar. A hora que ele for fazer a consulta, ele vai começar a ver que tinha informação que ele tinha que ter lançado. Tá tudo bem se ele quiser fazer dessa forma, só que aí ele vai ter que começar a lançar a partir daquele momento e aí ele vai ter essa informação com um pouco mais de tempo, né? Então, o processo de implantação visa reduzir esse tempo para entregar a informação mais rápido que o usuário vai precisar. E alinhar, né, essa questão de processo da empresa, o processo que está acontecendo ali fisicamente, e colocar isso dentro da ferramenta, né? Porque a ferramenta é justamente para otimizar o tempo desse processo, né? Exatamente. Bom, então eu acredito que seja isso, né, para a gente falar sobre implantação hoje. Deixem suas dúvidas e sugestões nos comentários, né? Se vocês acompanharem também aqui no Instagram, a gente está compartilhando cada vez mais conteúdo, né? Então, @ONCSoftware. Podem mandar por direct, né? A gente responde, né? Independente se for dúvida que não necessariamente sobre o nosso sistema, né? Mas para que a gente consiga contribuir, cada vez mais as pessoas entendam, né, a importância, né, e como extrair o melhor, né, de colocar mais tecnologia na empresa, né? Por isso que o nosso quadro é a sua indústria.tech, né? Nós queremos contribuir com essa sua trajetória, né? Então, a gente se coloca à disposição também por telefone, né? Que
é 19 3645 5477. Se vocês quiserem falar com algum consultor, a gente está à disposição também. Então, muito obrigada. Se tiverem sugestão de tema também para o próximo vídeo, se tiver dúvida sobre alguma coisa, também pode mandar, que a gente vai com certeza considerar para a gente produzir conteúdo que cada vez mais agregue valor. Obrigado, Jean, por hoje, né? Então, obrigado pela participação, pelo tempo, né? E a gente se encontra de novo na quinta-feira, né, às 8 horas. Obrigado, bom dia a todos. Obrigada. Tchau, tchau.